Esse é o Papo de Camelo, podcast que eu criei para conversar com pessoas que topam compartilhar um pouco sobre as suas trajetórias, trazer um pouco mais também das suas experiências práticas e dar suas opiniões sobre esse ecossistema de inovação, ecossistema empreendedor, especialmente o ecossistema de startups. Se você está aqui, provavelmente você quer ouvir casos práticos, conversas transparentes e francas que podem te ajudar a tomar melhores decisões, a se colocar melhor enquanto empreendedora ou empreendedor. Então, seja muito bem-vindo a esse podcast que, por mais que seja de negócio, ele é muito mais sobre as pessoas e suas experiências do que qualquer outra coisa. Eu sou o Luiz Gomes e eu tenho uma longa trajetória nesse ecossistema de startups. São mais de 10 anos inseridos nesse meio. Na descrição desse episódio tem um link para que você possa se conectar comigo e saber um pouco mais sobre como eu posso ajudar a sua startup. Mas hoje eu serei o host nessa conversa que me inspirou a cada minuto e que certamente também vai te inspirar e te trazer diversos aprendizados importantes para a sua jornada inserido nesse meio empreendedor. Vamos lá, que esse papo precisa começar. Hoje eu estou recebendo o Pedro Luiz, eu não vou me arriscar a falar o outro sobrenome dele, depois se ele quiser ele pode dizer que esse trava-língua eu não vou entrar, que ele é diretor-presidente, diretor executivo da Santa Cannabis. E é uma proposta, eles trazem uma proposta para o mercado que tem ganhado cada vez mais força, o uso medicinal da cannabis, e a gente vai de fato discutir um tema que eu acho importante. Eu acredito que muita gente cada vez mais está interessada em saber, está interessada em descobrir um pouco mais desse mercado, e é sempre bom conversar com pessoas que estão iniciando esse mercado no Brasil. Pedro, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, separado esse tempinho para a gente conversar. Passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Bom, Luiz, primeiro obrigado pelo convite, dar voz à nossa luta, né? E um abraço aí, um salve para toda a galera do Papo de Camelo. Bom, quem é o Pedro? O Pedro é um paulistano do bairro de Ipiranga, corintiano, filho único de uma mãe viúva que ficou viúva aos 17 anos e que aos 11 anos veio para Florianópolis como representante comercial e me criou aqui, ela, né, numa cidade nova. Minha mãe é uma mulher super guerreira, me ensinou muito do que eu faço hoje, aprendi com ela, e que veio para Florianópolis em busca de uma vida nova e meio que fugindo. Você vai ver como as coisas se ligam, né? Como as coisas são curiosas. A minha mãe ficou viúva com 17 anos, meu pai morreu quando eu tinha 22 anos com aneurisma cerebral, eu tinha 6 meses de idade. A minha mãe, o meu pai era filho mais velho da minha avó paterna, e existiu ali uma disputa, era o primeiro neto, uma disputa familiar que aos 11 anos... minha mãe, ela era usuária recreativa de cannabis, e a minha avó, depois de uma briga, essa relação era muito boa, ela vinha e voltava, tinha momentos, fases boas, fases ruins, e minha mãe, que era usuária de cannabis de forma recreativa, minha avó achou, né, um cigarro de cannabis com ela e tentou usar isso judicialmente contra minha mãe. Minha mãe, com o poder que toda mãe tem, ela veio para Florianópolis, me criou, e 30 anos depois, a minha avó hoje usa o óleo de cannabis para a doença de Parkinson dela. Então a gente teve que dar essa volta de 30 anos para fazer esse resgate, porque para mim, né, para mim fazer esse trabalho que eu faço na Santa Cannabis, eu não podia ter nenhum preconceito com a planta, e eu nunca tive, porque ela permeou ali a minha casa. Minha mãe usava, né? E usava para quando tinha cólicas menstruais, não era sempre, não era uma usuária, mas ela usava de vez em quando e eu nunca tive esse problema. E aí quando passou 30 anos que eu fui fazer esse resgate, que minha avó ficou com Parkinson, minha avó tem o Parkinson rígido acinético, e que a gente foi fazer esse resgate, né? Nesse meio tempo, nesses 30 anos, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher, ela não tem muito estudo, né? Ela tem só o primeiro grau completo,
E ela teve uma sacada de mãe que quer que o filho cresça na vida. Ela sempre me botou em colégios particulares, né? Todo o meu primeiro grau ela batalhava por bolsa, ela ia lá e brigava com o colégio. Então eu tive a oportunidade de crescer num bairro pobre, num bairro humilde, mas de estudar em colégios particulares, o que me agregou muito assim como pessoa, né? De saber lidar com todo tipo de gente, em todos os lugares, entender como esses dois mundos se conectavam, e isso me deu a base para ser quem eu sou hoje, né? E aí eu descobri que não gostar de estudar era mal de família, por mais que minha mãe insistia. Eu não tenho formação nenhuma, a não ser a formação de empreendedor da vida, e aí, por estudar em colégios particulares e ter uma boa base, e ter uma veia empreendedora, que eu sempre tive, uma veia não só empreendedora, mas também meio política, assim, a gente montou em Santa Catarina, em Florianópolis, a primeira empresa de motoboy de Florianópolis, chamada Floripa Express. E essa empresa foi a minha faculdade, né? Eu fiquei durante 20 anos com essa empresa. Essa empresa existe até hoje. Ela teve alguns braços, né? Ela começou com a Floripa Express, teve a Twin Express, que as duas existem até hoje, e teve o aplicativo Beep Boy, que é o precursor do iFood. Antes de ter iFood, a gente já tinha um aplicativo nosso aqui em Florianópolis que funciona até hoje, né? Florianópolis, ele tem uma geografia, ela tem uma geografia diferente que confunde um pouco o algoritmo do iFood, e a gente, hoje eu vendi uma boa parte dessa empresa, ainda ganho royalties dessa empresa, né? A gente arrendou o nome e o site por 25 anos para um grupo de pessoas que assumiram essas empresas, mas fiquei 20 anos nisso, né? Durante esses 20 anos, quando eu comecei em 1998, essa empresa ela teve que brigar para ser reconhecida, porque o motoboy não era reconhecido profissionalmente, não tinha uma regulamentação para motoboy. Então eu tive que criar a Associação de Motociclistas, essa associação se filiar a sindicato patronal e laboral para a gente construir uma negociação profissional ali de salário base, de salário de categoria. Fizemos a lei do motoboy legal aqui em Florianópolis, então foram 20 anos dedicados a montar uma categoria do zero, né? A Floripa Express, quando eu saí, ela tinha 113 funcionários, todos de carteira assinada. Naquela época ainda não eram autônomos. Então a gente viveu todos esses 20 anos, só que chegou um momento que, eu já tinha alcançado tudo que eu queria com ela, tinha conquistado os meus sonhos pessoais, assim, né, materiais, e me vi ali com 42 anos, de uma certa forma confortável, as empresas indo bem, eu recebendo o royalties dessas empresas, mas sem saber para onde ir, porque meu mundo era motoboy, era transporte, né? E aí eu fui morar num sítio no meio do mato com a minha esposa e tirei aí 2 anos sabáticos, assim, daqueles não foi muito bem sabático, tipo meio perdido, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou pro meio do mato, porque pelo menos se tiver uma fonte de água que lá tem, e tiver uma terra para plantar, cara, tudo bem que eu não tenho faculdade, mas de fome eu não morro, de sede eu não morro. E fiquei 2 anos lá, aprendi a plantar, comecei a plantar orgânico, comecei a criar ovelha, comecei a criar galinha, e fiquei 2 anos lá. Só que, cara, chegou numa certa idade que eu falei, cara, eu tenho muito para gastar ainda, o que eu tô fazendo aqui no mato, né? Tô me aposentando com 42 anos, E aí fui fazer uma viagem com meu filho para fora. Meu filho passou na faculdade, e aí minha esposa fizemos um mochilão de 3 meses para a Europa, e aí, cara, eu percebi o boom da cannabis lá fora. Então a gente chegou em Madrid, vimos uma loja de cannabis, fomos a Barcelona, outra loja, fomos na França, outra, Alemanha. Eu falei, cara, vamos entrar numa loja dessa e entender o que está acontecendo, porque tem muito, tava no boom ali, né? Eu entrei numa loja dessa para entender do que se tratava, e aí a atendente falou, cara, isso aqui é um remédio que está sendo usado para epilepsia refratária, para Parkinson. Eu falei, opa, para Parkinson? Isso me interessa. Como é que funciona? Ela pegou, mostrou um vídeo que é super famoso na internet de um médico tendo um resultado
né, parando os tremores em 20 minutos. Eu falei, uau, caramba, isso aí eu tenho que dar para minha avó. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Mas beleza, não tinha como trazer. Brasil proibido, não tinha regulamentação. E aí a gente voltou pro Brasil. Eu fui buscar um médico que pudesse me orientar a dar cannabis para minha avó, porque apesar de eu não ter nenhum preconceito com a planta, uma coisa é eu não ter preconceito, outra coisa é dar para uma senhora de 83 anos na época que tem Pax, né? Como é que é isso? É a mesma cannabis? Não é a mesma cannabis? É um remédio? Como é que faz esse remédio? Onde eu consigo esse remédio no Brasil? Bom, enfim, procurei um médico, Dr. Pedro Pierro, neurocirurgião do Instituto Paulista de Referência, um dos primeiros prescritores de cannabis do Brasil. Na época, uma agenda muito difícil, uma consulta cara, mas não tinha outra opção. Eu disse, cara, a gente tem que passar pelo médico. Os meus tios não se convenceram, não estavam convencidos disso, nunca ouviram falar, né? E a gente foi pro médico. Chegou lá na consulta, Dr. Pedro Pierro, um cara excepcional, um médico daqueles humanos que tem compromisso com o resultado do tratamento, que tem compromisso com o paciente. Sentou comigo, com a minha tia, com a minha avó, encantou a gente, encantou a minha avó, fez todos os protocolos que tem que ser feito, identificou o Parkinson rígido acinético, que a gente já sabia, e receitou cannabis. Na época, o frasco custava R$ 1.800, você tinha que pedir uma importação para a Anvisa, que demorava para sair essa autorização, e como era demorado e burocrático, você tinha que pedir vários frascos, para não ter que ficar passando por esse processo. Então a recomendada era que pedisse de 6 a 12 frascos. Né? Na época a gente falou, cara, vamos pedir 10 frascos de uma vez, achando que ia conseguir, mas quando a gente viu que ia dar 18 mil, tinha uma burocracia, tinha o risco ainda de ficar preso em alfândega, eu falei, cara, não vai dar, né? Tá muito acima. E aí o Dr. Pedro falou, cara, tem associações, tem algumas associações no Brasil, procura na internet que você vai achar. Eu achei uma associação em Fortaleza, chamada Abracan, onde por um acaso, por coincidência do destino, uma pessoa que me atendeu lá eu já conhecia, era um amigo daqui de Floripa, do surf, que a gente pegava onda, que era o Marco Goreia, e falou, pô Pedrinho, eu vou te mandar o óleo aí para você experimentar. E me mandou o óleo por R$240 na época, então era 1.800 contra 240, e aí eu, cara, beleza, manda o óleo aí. A gente sem saber, morrendo de medo, sem saber o que tinha direito nesse óleo, porque vinha de uma associação, era muito mais barato, não era o importado, mas era o que a gente tinha naquela hora. O Dr. Pedro falou, cara, vamos começar com doses baixas, porque o risco é muito baixo. Temos muito menos risco com cannabis do que com paracetamol, com uma Novalgina, uma aspirina, com qualquer remédio químico. É um remédio natural, se tiver uma sobredose, o corpo vai expelir, e tá tudo certo. Falei, cara, então vamos tentar. E foi aí que veio a surpresa, né? Porque a gente saiu do consultório, eu deixei na segunda consulta, né? A gente foi lá consultar, levou o óleo, ele olhou o óleo e falou, cara, pode dar. Saímos do consultório, fui para casa, peguei a cuidadeira da minha avó, expliquei que tinha que dar quantas gotas, 3 vezes ao dia, certinho. E aí ela deu a primeira vez ali. E minha avó, ela tem o Parkinson rígido acinético, ele treme menos, mas enrijece o corpo inteiro. Então você fica no estado, parece que a pessoa está no estado de tensão o tempo todo. E na hora que minha avó tomou, 20 minutos depois, ela relaxou. O corpo relaxou, o olhar relaxou. Eu falei, a fisionomia mudou. Ela saiu daquele estado de dopada, que os remédios alopáticos deixavam, para um estado de relaxamento mesmo, assim, de muscular relaxando, a tensão que tinha, o olhar. Eu falei, uau, cara, impressionante, mas vamos ver com o passar do tempo. Cara, passou uma semana, eu fui visitar minha avó, e aí minha avó veio me receber na porta, né? E ela virou a chave da maçaneta ali, né, virou a maçaneta e abriu a porta, coisa, cara, que era impensável. Minha avó estava 8 anos sendo tirada da cama por uma pessoa, colocada no sofá, colocada na mesa, dando comida na boca, e minha avó veio me atender. Eu falei, cara, isso aqui é impressionante. Aí me arrepiei,
Eu falei, uau, velho, as pessoas precisam saber disso. E fiquei com essa ideia, falei, cara, tem uma associação no Nordeste, fiquei com essa ideia na cabeça. Um mês depois, eu fui visitar minha avó, um mês e meio depois, eu fui visitar minha avó de cabelo pintado, de unha feita, dando palpite na cozinha com a cozinheira, querendo sair para almoçar fora. Eu falei, uau, é outra mulher, voltou a viver. Claro, ela tem as crises dela, né, tem os horários das crises dela, só que a maior parte do tempo ela tá bem, né, e isso me deu uma coragem de falar, cara, não, o meu senso de civilidade, cara, gritou assim e falou, cara, a gente tem que mostrar isso para as pessoas, mais pessoas precisam saber disso, né. E aí minha avó foi participava de uma associação chamada Associação Parkinson Brasil, no Jabaquara, e as pessoas viram o resultado, né? E aí todo mundo queria o óleo. Só que, cara, eu dou um óleo de uma associação pequena, quem nem sabe o que tem dentro, pra minha avó. Pra avó dos outros é mais complicado, né? E aí eu peguei e falei, olha, então vamos se reunir, vamos correr risco junto, vamos montar uma associação igual tem no Nordeste. Foi isso que a gente fez, né? Eu acho que a dor, sempre que me perguntam sobre a associação, eu digo que a associação nasceu de duas forças, das duas maiores forças que impulsionam a humanidade, o amor e a dor, né? Eu acho que essas duas forças fazem com que a gente ultrapasse barreiras, compre briga com gente grande, porque a gente está falando ali primeiro do amor que a gente tem por aquela pessoa e pela dor que ela tem, e ninguém merece viver com dor, né? Nenhuma lei pode proibir qualquer ser humano de buscar conforto, qualidade de vida para o seu ente querido ou para qualquer outro ser humano, né? Então foi assim que a gente chegou na Santa Cannabis, Luiz. Cara, que história. E assim, vamos fazer vários recortes dessa tua fala e obviamente a gente vai explorar muita coisa sobre isso. A primeira delas é que você é um cara que entra no mercado quando o mercado, em tese, ainda nem existe, né? Aconteceu isso com os motoboys, você teve que partir para regulamentar o ambiente para poder ter a empresa, e está acontecendo agora, né? Que a gente está ainda no processo de, não de regulamentação, mas de expansão, de entendimento, de quebra de barreira, né? A gente sabe que a cannabis ela traz com ela uma série de preconceitos que precisam ser quebrados e precisam ser entendidos por outra ótica. E eu acho que essa tua experiência, a experiência do que aconteceu com a tua avó, e da forma que você percebeu isso e se viu na posição de alguém que poderia agir a esse favor, eu acho que fala muito sobre, como você falou, seu espírito de civilidade, mas também um lado de um espírito empreendedor, de alguém que quer desbravar um mercado, de alguém que quer desbravar uma oportunidade. E eu acho que a gente pode começar daí. A gente pode começar falando sobre, ok, a Santa Cannabis é uma associação, né? Aqui vocês colocam como Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, só que mesmo com uma estrutura de associação, você tem uma mecânica empresarial, e mais do que uma mecânica empresarial, você deve ter uma mecânica bioindustrial, né? Então, como é hoje o posicionamento que vocês precisam ter no mercado para poder operar, e quais são, e aí esse talvez seja um ponto importante para a gente entender, quais são os desafios de produção, de comercialização, para vocês se posicionarem hoje no mercado. Bom, Luiz, é isso mesmo. A gente, desde a primeira diretoria, a gente sempre teve uma preocupação de não ser uma associação comum, de não ser uma associação que se perca dentro das decisões de muita gente decidindo, de muita gente... porque existem associações que elas ficam tão complexas, os debates internos, que acabam não sobrevivendo, não tendo o resultado que deveria ter. Na Santa Cannabis, a gente, desde o começo, a gente pensou como um empreendedor social, né? Como, olha aqui, nós temos um problema social, a gente tem que construir um caminho dos menos 0, do menos 5, menos 10, né? Que a gente está com 5 anos, então hoje, quando a gente olha para trás, a gente começou no menos 5.
E não vai ser fácil, né? Mas assim, tem aqui uma oportunidade, primeiro, de cuidar das pessoas, segundo, de desenvolver uma produção nacional de cannabis, que hoje é a nossa luta, né? E para isso, a Santa Cannabis, ela teve que contar com muitas pessoas que tiveram dispostas a correr risco pela causa, diversos profissionais, né? Hoje eu tive que aprender sobre cultivo, sobre biologia, sobre química, sobre direito, sobre comunicação, sobre assistência social, para poder entender uma produção de cadeia inteira, né, verticalizada, o que é muito difícil. Hoje você achar um produto que é de cadeia inteira é muito difícil, porque ou alguém planta, o outro processa, o outro vende. Aqui não, a gente vai, como a gente diz, a gente vai da semente ao paciente, né? E para isso você tem que ter técnicos e profissionais muito bem qualificados, porque a gente está falando de remédio, né? De cuidado de vida, de pessoas que já têm uma condição de saúde debilitada, que você tem que tomar todo o cuidado do mundo com essa produção e todo o cuidado do mundo como lidar com essas pessoas, né? Então eu acho que a Santa Cannabis, o papel principal dela quando nasce é cuidar das pessoas, né? É entender o que as pessoas precisam e saber como poder ajudar. O coração, a associação, ela tem 3 setores, que é o acolhimento, o cultivo e o laboratório, que são as engrenagens principais, né, propulsoras aí dessa máquina toda. Mas eu diria que o coração é o acolhimento, porque o que a gente faz, ninguém faz, nem o médico. Agora os médicos estão mudando, né? Essa medicina mais humana está mudando, mas o que a gente faz é escutar o paciente, entender o que ele precisa, encaminhar para o especialista que vai cuidar dele com cannabis, que saiba cuidar com cannabis, que era um outro desafio, tinha muito poucos médicos, então a gente também está tendo que ajudar os médicos a entrarem no mercado, entenderem da cannabis, que não é uma droga, é um medicamento fácil de trabalho, de pouco risco, mas não fácil de trabalhar, né? Ele tem pouco risco de sequela ou de qualquer outro tipo de problema de excesso, mas ele é fácil de ele é difícil de trabalhar. Você tem que ter ajuste de dose, você tem que ter interação medicamentosa, você tem que entender que tipo de canabinoide para cada doença. Então a gente teve que buscar bons profissionais para isso. Hoje, a Santa Cannabis, ela conseguiu chegar num lugar que não é mais, ela não cuida só do paciente. Apesar do paciente, o acolhimento ser o coração principal, hoje a gente defende uma coisa muito maior, que é o interesse de produção nacional, o interesse nacional de verticalizar essa cadeia para o país todo. Por quê, Luiz? Porque a gente está falando de uma planta que tem a cadeia toda e de uma planta muito versátil, né? A gente está falando de um mercado que ele tem 3 estágios. Ele tem o estágio do medicinal, ele tem o estágio do industrial e depois vai ter o estágio do recreativo, porque esses 2 vão levar para o recreativo, porque o medo do recreativo vai morrer quando descobrir a quantidade de coisas boas que essa planta faz. Então, hoje a gente tem uma produção através de uma parceria com a agricultura familiar orgânica do interior de São Paulo, de cultura japonesa, da cidade de Ibiúna, onde a gente fez a integração dos meninos que já cultivavam para a gente, que as pessoas que começaram a cultivar para Santa são pessoas que aprenderam na internet, porque não existe curso de plantar cannabis, né? Agora existe, mas na época não existia um curso de como ensinar a plantar cannabis medicinal, como fazer remédio, tudo vinha da internet, né? Então a gente pegou essas pessoas que aprenderam, que eram autodidatas, que sabiam muito como plantar cannabis, apresentamos para o senhor Massami, que é um doutor PhD em orgânico, um dos maiores produtores de orgânicos do país, que hoje fornece orgânico para Carrefour, para Pão de Açúcar. E aí a gente juntou esses dois conhecimentos e falou: olha, seu Massami, a gente tem aqui cultivadores de 10 anos de cannabis, autodidata, gostaria de ensinar você a plantar cannabis e você vai ensinar a gente a plantar cannabis orgânica em escala. E esse casamento foi lindo, porque
Ele nasce de duas pessoas que dificilmente ia se conhecer, uma do interior de São Paulo, outra do interior de Santa Catarina, mas junta esse conhecimento e a gente consegue fazer a primeira produção orgânica do Brasil, 100% orgânica, numa colheita de 480 quilos já na primeira união, né? E isso para nós nos dá muito orgulho, porque a gente começa a trazer, além de cuidar das pessoas, a gente começa a cuidar da agricultura familiar, do agro, que está espremida pelo grande varejo, né, e que vê aí uma oportunidade de ganhar mais. É um valor de produto agregado com uma demanda reprimida e que tem muito conhecimento ali dos dois lados, e fazer esse casamento virar isso é muito bom. Mas beleza, isso é uma etapa, né? Hoje nós temos já o seu Massami, temos agrônomos responsáveis que cuidam de todo esse processo, e esse processo ele tem que ter muito cuidado, porque a cannabis ela tem das qualidades dela é limpar o solo. Então ela tem a capacidade de reter metais pesados, de tirar a impureza do solo. Então por isso que o plantio tem que ser orgânico, né? Porque senão ela tira a impureza do solo e leva com ela para o remédio. Então a gente foi buscar os melhores para fazer isso. Nesse processo, a gente faz a primeira coleta de dados para certificação. Então a gente colhe uma amostragem, manda para um laboratório reblado, que já está linkado à Anvisa, para que ele certifique o que tem de canabinoides, se tem alguma contaminação microbiológica, se tem alguma contaminação de metais pesados. Estando tudo ok, a gente encaminha para o laboratório. Aí sai de Santa Catarina, vem para a cidade de Itapuá, no norte, litoral norte catarinense, e aqui a gente faz a extração. Toda a extração é feita através de um acompanhamento de um químico responsável e de uma farmacêutica responsável. Essa extração é toda em circuito fechado, com máquinas apropriadas para isso, dentro de um laboratório que está mirando na 327. A gente está esperando a regra brasileira sair, porque hoje a gente funciona com uma autorização judicial, depois eu posso te explicar isso. E aí, esse produto, depois de extraído, a gente pega as amostras e manda novamente para certificar no laboratório da Dow em Curitiba, e aí verifica lá se está tudo ok, com todos os parâmetros ok. Está com todos os parâmetros ok, ele entra na parte da farmácia de diluição e embalagem, etiquetação e embalagem, e vai para o paciente, para o Brasil inteiro. Antes de ir para o paciente, para o Brasil inteiro, a gente faz o COA, que é um certificado geral do produto, produto por produto, onde é gerado um QR Code que vai dentro da nossa caixinha ou no frasco, onde o médico ou o paciente pode fazer a rastreabilidade desse produto e identificar se ele está dentro dos padrões combinados ali, dos padrões apresentados. Então esse é um processo que demorou 5 anos para a gente aprender a fazer, mas que hoje a gente tem orgulho de dizer que a gente faz um óleo 100% nacional de agricultura familiar com cunho social, e todos os nossos óleos hoje, como é que funciona essa questão de social? Paga quem pode, quem não pode não paga. Tem uma peneira para a gente verificar quem tem condição e quem não tem. Tem ali uma anamnese social, porque a gente nasceu com essa veia de ajudar a chegar, como na minha avó, que não tinha condição, né? A gente quer que chegue nas pessoas que não têm acesso, porque a galera que tem grana tem acesso fácil, né? O Mevatil, que é um produto de cannabis com THC, inclusive, está na farmácia há mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos, mas custa caro, poucas pessoas têm acesso a essa informação, ou a um médico que... Então a gente não perdeu essa veia, né? A gente continua doando muito remédio. Hoje 35% da nossa produção vai para doação. A gente tem vários projeto no Morro do Alemão, projeto no Morro Santa Marta, projeto aqui em Florianópolis, Camboriú, Palhoça, mas são projetos sociais que a gente apadrinha, e aí mostra que as associações elas são muito mais do que fornecedoras de óleo, né? Sim, o papel dela principal é fornecer óleo, está mostrando que pode fornecer com qualidade, sim,
A gente está desafiando, inclusive, algumas empresas estrangeiras para a gente comparar os nossos certificados, né? Porque às vezes a gente prioriza, o nosso senso de vira-lata prioriza um remédio importado 5 vezes mais caro, 3 vezes mais caro, com medo de, mas nossa é brasileira, de associação, então a gente foi para onde? Cara, vamos tirar o certificado e vamos botar todo mundo na mesa para ver qual óleo realmente entrega aquilo que promete, né? E também, cara, é o seguinte, tem para todo mundo. A gente está falando de um mercado aqui, Luiz, cara, das 4 principais doenças são 14 milhões de brasileiros, né? É muita gente precisando de remédio. Então você vai ter o remédio do cara que quer comprar na farmácia, de um grande laboratório, do cara que quer importar e do cara que quer comprar um produto orgânico que conversa com ele. É um produto que ele pode visitar a plantação. A gente tem a área os dias de visitação que ele pode visitar, ele vai saber, tá próximo do produto, né? Então, eu diria que entre o público do junk food e o público do restaurante orgânico, a gente está com esse público do restaurante orgânico, que está pensando em qualidade de vida, né? Então, basicamente, mais ou menos, o caminho de produção é esse, né? Mas a gente não para por aí. Tem várias outras frentes. Isso eu acho muito bacana, assim, até a coragem de assumir essa responsabilidade. Acho que são poucas as indústrias que conseguem fazer a cadeia completa, né? A primeira que me vem na cabeça, por conhecer as pessoas de dentro, é a Ambev, né? Que eles têm até um correlato da tua fala, que é do campo ao copo, né? Então, no teu caso, da semente ao paciente, eu lembrei disso na hora, porque de fato é uma responsabilidade em todo o processo. E a gente ainda está no momento do mercado, e considerando isso como principalmente o mercado de saúde, que o uso da cannabis ele ainda precisa passar por regulações e que sejam regulações de alta escala. Você colocou ali de ainda funcionar por questão judicial. Eu acho que um ponto que é relevante a gente entrar, até para as pessoas entenderem, tá? E se situarem nesse ambiente, é qual o momento que a gente está do uso da cannabis medicinal no Brasil hoje, né? Então, a gente sabe que tem medicamentos industrializados, a gente sabe que tem um processo de importação, agora a gente está sabendo que existem vocês com a produção 100% nacional, mas, via de regra, no mercado de saúde, em que momento a gente está, de fato? Bom, a gente está no momento agora de... Esse jogo muda toda hora, né? Vale lembrar que a gente tem 4 vias de acesso antes de mais nada. As associações que trabalham com autorização judicial, que é o caso da Santa, com uma ação civil pública transitada e julgada em primeira instância, que deve subir. A gente tem os habeas corpus individuais, onde as pessoas conseguem comprar e fazer o seu HC e plantar e fazer seu remédio em casa, através de autorização judicial também. A importação, que é a RDC 660, e a RDC 327, que é a indústria farmacêutica. A gente também tem as farmácias de manipulação entrando com processo para ter o direito de produzir, e toda essa loucura, esse Frankenstein, eu costumo chamar que a gente criou a jabuticanábica brasileira, porque o que a gente está fazendo aqui não tem em lugar nenhum do mundo. O que parece ruim, mas não é bom, porque o fato de a gente demorar para regulamentar, a gente pode sim ter um mercado de vanguarda, fazendo coisas que os outros países não fizeram. Eu acredito muito nisso. Os outros países meio que consorciaram o mundo num modelo padrão e a gente tem uma bolha de CBD sobrando, sendo que os outros canabinoides, que são a grande revolução que vem por aí, se a gente for esperto no Brasil, a gente regula com esses canabinoides para poder exportar para o mundo todo, né? Eu penso que tem uma possibilidade no nosso atraso incrível, assim. Eu sou um otimista, acho sim que a gente está atrasado, mas acho que a gente tem como tirar proveito desse atraso. Hoje, no dia de hoje, o jogo está na mão da Anvisa e do MAPA. O Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, na semana que passou, ele ordenou, julgou e exigiu que a Anvisa e o MAPA façam uma regra em 6 meses. Eu não acredito, mas já é um grande passo. Vem uma regulamentação de cânhamo que não é a melhor,
porque o cânhamo só tem 0,2, 0,3 de THC e não vai poder fazer industrial, só para o farmacêutico, que eu acho que foi um erro, porque a gente tem aí um agro que adoraria poder plantar cannabis para medicinal e para industrial, né? Então, hoje, a gente depende do que vem da Anvisa e o que vem do MAPA. Eu acredito, as associações, elas trabalham meio que por fora da lei por causa das autorizações judiciais, apesar de que nós, associações, estamos se juntando numa federação chamada UNACAN, União das Associações Canábicas, justamente para pressionar o governo a entender como que vai ser essa relação com as associações, porque foram as associações que começaram tudo isso, são as associações que fomentam pesquisa, só se dá pesquisa hoje através das associações. A Santa Cannabis hoje está com 15 pesquisas com 5 ou 6 universidades diferentes, então a gente tem um peso muito grande, atende muito paciente, todas nós juntos atendemos uma parcela de paciente muito, muito grande, e a gente defende o interesse nacional, né? Por quê? Porque a 660, eu acho que o que tem que ser discutido agora é que a cadeia nacional seja 100% nacional, para que a gente tenha plantio aqui, extração aqui, distribuição aqui e pesquisa aqui. Se a gente regular um modelo em prol da indústria farmacêutica, não vai ter plantio, nem o agro, nem a agricultura familiar ganha, não vai ter laboratórios geradores de emprego pequeno, porque vai ser feito nos grandes laboratórios das farmacêuticas, e a pesquisa vai ficar restrita a CBD, o que todo mundo já fez pesquisa com CBD, agora o mundo quer saber de pesquisa com outros canabinoides. Então ela nasce meio atrasada. O que a gente está tentando buscar junto com a opinião pública, junto com os fabricantes de estufa, junto com os fabricantes de lâmpada, os fabricantes de equipamento farmacêutico, os fabricantes de insumo de fertilizante orgânico. Você tem uma cadeia gigante pronta para fazer esse mercado acontecer aqui. Não faz o menor sentido a gente fazer um modelo farmacêutico onde a gente vai comprar um insumo estrangeiro dolarizado, 5 vezes mais caro, com um frete que cresce todo dia e com um mundo instável, que uma hora é pandemia, outra hora é guerra, e a gente está falando de remédio, é soberania nacional que a gente está falando, e de um remédio que, quando a gente começar a plantar, a gente vai dar de lavada nos outros países, porque a gente tem Embrapa, a gente tem perfil agrícola, a gente tem uma condição de agricultura familiar e de agro aqui que ninguém tem. Se a gente for esperto enquanto país, a gente consegue ter uma produção industrial no agro e uma produção farmacêutica, de insumo farmacêutico via agricultura familiar, via laboratórios regionais, gerando emprego e fazendo com que o dinheiro fique no próprio estado. Sabe? De vez a gente gastar 5 vezes mais pelo SUS para comprar um remédio importado, cara, a gente pode pagar aqui, sei lá, 4 vezes menos e deixar todo o dinheiro aqui. O SUS deve pagar para quem não pode, mas deve pagar da produção local, né? A gente tem condição de produzir nos estados, extrair nos estados e deixar nos estados, e a sobra exportar. A gente tem esse perfil e o produto brasileiro eu tenho certeza que vai ser um dos melhores do mundo. Por quê? Porque a gente tem pesquisadores muito bons aqui. Muitas pesquisas da cannabis, as melhores inclusive, tem dedo brasileiro, tem gente brasileira junto, né? A gente tem um dos pais da cannabis medicinal, que é o Michula. O parceiro maior dele era o Elisaldo Carlini, que é aqui de São Paulo, que pesquisa cannabis há 20 anos, que foi preso por pesquisar cannabis. Olha como a gente trata nossos pesquisadores, né? Que hoje é reconhecido, depois que morreu é super reconhecido. O seu Elisaldo Carlini é um dos pais da cannabis medicinal. Então eu acredito que hoje ainda a gente não sabe, está caminhando para ter uma regra de produção de cânhamo até 0,3%, que eu acho que é um começo, né? E no legislativo a gente tem a PL 399, que é um projeto que daí tudo que está no legislativo demora pra caramba, jogo de interesses, mas também seria uma boa opção de regulamentação, porque lá contém o industrial, prevê as associações, prevê farmácia viva, é mais ampla e democrática.
Cara, é um cenário complexo, mas é uma discussão muito importante, assim. É preciso ter essa movimentação, é preciso, de fato, as associações, elas se juntarem num discurso único, porque a gente sabe que qualquer movimento de transformação desse, se for uma pessoa só, um grupo só puxando o movimento, vira a linha de frente, né? É quem sofre toda a represária, é quem sofre todos os efeitos rebotes. Então, quando você chega com uma organização mais forte, quando você chega com esse processo, como você falou, de cara, vamos botar as certificações na mesa, vamos fazer as comparações, vamos abrir espaço para as pesquisas, né? Então, assim, por mais que no Brasil se pesquise muito já sobre a cannabis e as decorrências, mas ainda a gente ainda tem uma limitação técnica de implementação disso em mercado, de levar isso para uma discussão técnica aplicada, né? Então a gente ainda está nesses passos mais, entre aspas, atrasados, como você falou, e que cria um cenário que dá para se construir algo que faça sentido, que dá para você ter um fluxo de produção 100% nacional, né? O Brasil se tornar autossuficiente nessa aplicação medicinal da cannabis. E eu acho que talvez uma dúvida que algumas pessoas tenham, você falou aí das principais doenças que a cannabis ela se torna efetiva, que dá aí esse conglomerado de 14 milhões de pessoas. Hoje, e aí você citou o caso da sua avó, mas hoje quais são as indicações mais comuns que vocês recebem hoje na associação que acabam direcionando o uso do óleo de cannabis? Bom, a gente recebe muito Parkinson por causa da história da minha avó, a gente recebe muita epilepsia refratária, cara, que é um dos casos mais incríveis. A gente tem casos de mães que tinham 30 convulsões em um dia e que hoje tem 2, 3 por mês, né, que o filho tem 2, 3 por mês. Autismo, ansiedade, depressão, insônia, dor crônica, fibromialgia, Alzheimer, câncer, para quem está fazendo tratamento de câncer com químio, ela ajuda bastante, tira o gosto metálico da boca, tira as ânsias, dá um ânimo na pessoa, espasmos musculares. A gente hoje, para você ter uma ideia, a gente atende mais de 200 CIDs diferentes, né? Segundo nossas receitas aqui, nosso programa, a gente atende mais de 200 CIDs diferentes. O paciente mais novo da Santa Cannabis tem 1 ano e 6 meses e o mais velho tem 102 anos, né? E no Brasil inteiro. Então a gente mostra a amplitude que ela tem de acesso e o quanto falta de pesquisa. Por mais que a gente tenha no PubMed mais de 3 mil publicações, ainda falta muita pesquisa, né? Porque é muita doença. Por isso que quando São Paulo fez essa lei, na maior boa vontade, é uma lei legal, só que ela é excludente. Ela vai resolver, cara, talvez 10, 15, cara, acho que 10% das pessoas que podem ser tratadas com cannabis, né? Aqui em Santa Catarina, a gente está trabalhando com a autora da lei, a deputada Paulinha, que ela conseguiu colocar na lei, aprovar na Comissão de Saúde agora, que a autoridade é do médico. O SUS vai atender aquilo que o médico receitar. Porque é o médico que sabe o que tem que receitar. O médico tem um compromisso com o juramento de Hipócrates e ele tem um compromisso com o tratamento do paciente e está respaldado pelo uso compassivo. Quem tem que decidir o que o paciente vai tomar é o médico, não é o político, né? O médico já tem esse estudo para isso. E é nisso que a gente se baseia para fornecer para tantas doenças assim. Até porque a gente ouve debates... mas não tem a comprovação científica para fibromialgia, por exemplo. Cara, fibromialgia não sabe nem direito o que é. Como é que você vai ter uma comprovação científica e é o único remédio que está resolvendo, né? E precisa de THC na fibromialgia. A gente fez um grupo de pesquisa com a Universidade Federal, com a Universidade Latino-Americana, com a UNILA, e a gente está com um grupo de pacientes com CBD e o outro com THC. E o uso de THC estão tendo um resultado melhor. A gente morre de medo do THC porque ele é psicoativo. Sim, ele tem que ter cuidado. THC não é para todo mundo. Só que, cara, vai conversar com uma fibromiálgica e você vai ver relatos de pessoas que tentaram se matar porque não se aguentam de dor. Que a água do chuveiro, quando vai tomar banho, dói.
que tudo dói, que não tem mais vontade de viver, que não brinca mais com o filho, que não limpa mais a casa, que são coisas assim, você vê relatos e fala, cara, entre ficar nessa de tirar a vida e tentar um remédio natural que tem lá um pouco mais de THC, cara, tem que testar. Eu costumo falar que a gente está fazendo os testes da fase 4-1. Primeiro a gente está vendo os resultados, agora as faculdades precisam entender por que está dando esse resultado. Então, cabe a essas associações abrirem essa discussão, né? E, cara, eu acho que nesse cenário, de fato, cria-se todo um conglomerado de oportunidades, né? Então, claro que um papel de uma associação hoje que entra na cadeia produtiva, industrial, de distribuição, traz uma carga de responsabilidade muito grande, mas esse é um mercado que, à medida que ele se desenvolve e ele se integra nos processos sociais, médicos e econômicos, isso cria muitas outras oportunidades, né? Por isso que quando a gente vai em outros países que existe uma regulamentação, que existe um uso menos restritivo, a gente vê uma série de soluções que derivam dessas regulações e cria de fato um mercado que economicamente é interessante, né? Então, por exemplo, eu tive em duas oportunidades na Califórnia. Uma eu morei lá em 2015, que você tinha essa restrição mais formal médica para o acesso da cannabis. Ano passado, quando eu fui, você já via lojas de medicamentos com cannabis na rua. Então, assim, e a facilidade de você achar, a facilidade de você entender a aplicação e entender o uso se torna muito maior, né? E aí, como você falou, quando a gente desmistifica a visão do uso da cannabis, você tira todo aquele movimento que é um movimento negativo de você ter a cannabis como uma droga, de você ter uma cannabis associada a uma ilegalidade, né? Que a gente sabe que isso tem um impacto socioeconômico gigantesco, e a reversão disso vem também com esse entendimento, com essa incorporação do uso medicinal, né, da cannabis como um todo. Como você falou, é uma solução biológica, né? Ou seja, ela é orgânica, ela é natural, e a comparação que você fez no começo eu achei muito bacana, né? Existe o junk food de um lado, existe o mercado orgânico do outro lado. Então tem público para os dois, né? Vai ter o público que vai tentar reduzir dores crônicas com paracetamol, e tem o público que vai tentar reduzir dores crônicas com o uso da cannabis e com os derivados do uso da cannabis. Então, eu acho que é você permitir que o mercado tenha diversidade, né? E esse movimento de vocês e a coragem de fazer isso, a gente sabe que, e você deve viver isso diariamente, né? Sendo alvo de críticas, de preconceito e de gente absolutamente desinformada sobre isso, e ter que fazer todo esse papel educativo diariamente deve ser puxado. Mas olhando para esse cenário, Pedro, qual é próximo desafio? Qual é o próximo passo que tu quer dar com a Santa Cannabis? E aí, já fechando essa pergunta também, como é que as pessoas podem acessar vocês? Como é que hoje vocês, como você falou, né, um dos pilares é o acolhimento. Como é que hoje as pessoas de fato se conectam com vocês? Bom, Luiz, eu queria, antes de mais nada, dizer que tem muitas oportunidades da cannabis, como você falou, né? A gente está falando aqui de 20, 30 anos daqui para frente de crescimento, né? Pouquíssimas oportunidades a gente tem de ter 30 anos de crescimento em 3 níveis, como eu falei, medicinal, industrial e recreativo. A gente está falando aqui de um futuro de ter máquinas agrícolas só para trabalhar com cannabis, então, de ter lojas na rua, etc. Então, eu queria reforçar isso para quem estiver ouvindo e que quiser buscar oportunidade. Esse é o momento de buscar oportunidade na cannabis, de entender, né? A gente, inclusive, está aberto à visitação. Quem quiser fazer uma visitação para entender onde se encaixar nesse mercado, o que esperar desse mercado, a gente está aberto. Eu acho que, para o futuro, o que a gente espera? A gente espera que a gente consiga
o reconhecimento que a gente já tem da justiça e da opinião pública e dos nossos pacientes e das universidades e das faculdades, tem esse reconhecimento agora na lei da Anvisa e do Ministério da Agricultura, até porque nós podemos contribuir muito para essa regulamentação. Nós sabemos aqui, isso um pouco se fala, mas o conhecimento gerado nesses 5 anos de know-how brasileiro está na mão das associações. A gente sabe exatamente qual genética está funcionando em cada lugar do país, qual genética que aqui no nosso país funciona com maior rendimento de canabinoide, com menor risco de ter fungo. Né? Isso é um conhecimento empírico que nenhuma indústria com maior dinheiro tem, porque não consegue estar aqui no Brasil como a gente está. A gente sabe como atingir o paciente, essa demanda de cuidado está na nossa mão. Então as associações, o que eu espero é isso, que esse reconhecimento chegue e está chegando. Né? O que a gente tem visto aqui, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, que tem um perfil cooperativo, cara, existe uma grande... Eu tive reuniões aqui essa semana com forças políticas que têm interesse de ver essa produção sendo feita em Santa Catarina, de catarinense para catarinense. Então eu acredito que isso vai acontecer, mas como tu falou, depende de organização, depende de força, de mostrar também qualidade, que dá para se fazer o que a Santa Cannabis está mostrando, e poder deixar com que o paciente e o médico escolha, né, a liberdade de acesso, né, que ele possa escolher, que a gente não tenha uma regra que o interesse das farmacêuticas seja maior do que o interesse nacional, porque daí esse governo vai estar indo contra os seus argumentos, né? Um governo nacionalista, humanista, mas que está defendendo o interesse de farmacêuticas na questão cannabis. Então, a gente precisa entender como lidar com cannabis sem deixar o interesse nacional, que é muito maior, mas muito maior, atrás do interesse farmacêutico. Né? Então, eu acho que é isso. O próximo passo é isso, fazer com que as associações tenham esse reconhecimento, tenham essa proteção, esse fomento, e que a gente possa, e vai ser, porque não existe outro caminho para a produção nacional que não seja as associações, não existe. As associações são um caminho da produção nacional e passa por nós essa regulamentação. Então, a gente espera isso, fora que a gente está abrindo parcerias de embaixadores da Santa em diversos estados para construir pesquisa, para construir plantio, para construir laboratório regionais e deixar a riqueza regionalizada, né? Como que a galera encontra Santa Cannabis? A galera encontra Santa Cannabis no santacannabis.com.br, no @santacannabis no Instagram, Facebook, LinkedIn, e eu acho que são esses, assim, tem os canais de comunicação todos, mas o site é o mais certeiro. Lá tem o Typeboard, tem o contato direto com o WhatsApp, entrar em contato com a gente. Além de fornecer remédio, a gente também fornece curso de cultivo e extração para as pessoas que quiserem cultivar e fazer o seu próprio remédio em casa através de um habeas corpus. A gente dá assessoria jurídica também. Então a gente... eu não quero tomar de associação, não quero tomar óleo de empresa, cara, a gente ensina a fazer o teu. A gente está aqui para levar qualidade de vida e saúde para as pessoas, não importa da forma que for, todo mundo que chegar vai ser super bem atendido, e quem quiser visitar, as portas estão abertas. Cara, sensacional. Gostou do papo? Cara, achei o papo incrível, fiquei muito à vontade contigo, Luiz. Tu é um entrevistador muito bacana, que não corta os entrevistados e deixa a gente falar à vontade, então eu acabei me soltando aqui e espero que a galera tenha gostado. E a ideia é essa, cara, a ideia é que as pessoas que eu trago para conversar, que de fato elas possam trazer sua experiência, trazer seus pontos de vista, trazer suas expectativas, porque eu acho que é dessa forma que a gente de fato abre para uma discussão e uma reflexão muito mais racional e muito mais proveitosa, né? Então, o meu papel, eu costumo dizer que nem é entrevistar, é só dar o espaço e parar para ouvir, né? Eu tenho a sorte de ser a primeira pessoa a ouvir essas conversas, mas falando agora para quem chegou até aqui ouvindo a gente, todas as informações do Pedro e da Santa Cannabis vão estar na descrição do episódio, então vale a pena acompanhar. É uma discussão que, independente de você ter interesse direto ou indireto do acesso à cannabis medicinal,
É um movimento que vale a pena acompanhar, é uma discussão que vale a pena a gente entender o que é que está acontecendo, porque existe um impacto muito maior do que eventuais interesses pessoais. Então vale acompanhar, vale saber, vai estar tudo na descrição e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!